Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Com quase 250 mil votos, Sâmia Bonfim foi a 8ª deputada federal mais votada de São Paulo. Ela traz a experiência de vereadora pelo PSOL e se orgulha de contar que sua campanha foi coletiva, com contribuições de centenas de pessoas. Agora, ela assinala que seu mandato também será coletivo, a serviço das lutas das mulheres e dos trabalhadores. Nós vamos conhecer os projetos políticos da deputada nesta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada. A senhora dos jovens deputados que foram eleitos, queria que falasse da sua expectativa, principalmente da renovação que a Câmara teve, quase 50% de parlamentares. Esse ano teve essa característica que é importante para fortalecimento da democracia brasileira, que é da renovação política, né? Tanto do ponto de vista etário, mas também renovação no quadro de mulheres, que também foi de 50%. Isso é importante porque mostra que tem novos atores que trazem novos debates e que estão inseridos em diferentes movimentos sociais que conseguem chegar aqui dentro, mas, por outro lado, isso também mostra o cenário agudo da crise política que a gente vive no Brasil, que a população não se sente mais representada pelos atores, talvez, do século passado, daqueles que atuaram nos últimos anos. Mas sabe que, às vezes, nem sempre a renovação significa a renovação de ideias, de práticas, de métodos. A gente pretende trazer isso aqui dentro, mas eu vejo que existem pessoas que são um símbolo da renovação que muitas vezes utilizam os mesmos métodos de antes. Eu acho que a gente pode caminhar por um sentido diferente. Que ações que a senhora acha que são essenciais logo no início de mandato para mostrar essa diferença, né, de conduta, digamos assim? Acho que em primeiro lugar é a transparência, a forma como você lida não somente com o seu eleitorado, mas com todos aqueles que acompanham direta ou indiretamente a política do Congresso. Então é fazer questão de sempre explicar quais são os meus votos, os meus posicionamentos, municiar as pessoas com informações sobre os temas que são debatidos aqui dentro. Em segundo lugar, é estar presente sempre na base no território mesmo, né? Com prestações de contas permanentes. Eu, como vereadora, eu já tinha esse hábito de fazer o mandato na rua, que é ligar uma caixinha de som, colocar uma mesinha, panfletar algum material e dialogar com a população, explicando os meus projetos, as minhas posições. Isso é muito importante porque aproxima também as pessoas da política. E lidar com ética, com moral, né? Atuar aqui dentro, sabendo que o mandato é um instrumento, é uma etapa que está a serviço da defesa das nossas ideias e não é um fim em si mesmo, não é uma carreira, não é uma profissão, mas é um momento da vida que deve ser utilizado para melhorar a vida do povo. E essa experiência como vereadora dá para trazer também aqui para o Congresso, já que o deputado federal já fica mais distante da sua base, né? Olha, minha experiência como vereadora é de 2 anos na capital. A Câmara de São Paulo ela é muito grande, é a maior Câmara do Brasil, e todo mundo diz que é uma escola importante de política, porque ainda que sejam temas locais, são muito nacionalizados, né? Mas é uma dinâmica diferente. Nessas poucas semanas aqui dentro eu já pude perceber. Aqui a dinâmica é mais intensa, os temas são mais aprofundados, eles têm a ver com a dinâmica e com as diferenças que existem entre as regiões, entre diferentes bancadas, aqui estão, né, várias representações de diversos partidos políticos. Então, acho que ainda que eu tenha essa pequena experiência de 2 anos, também tenho muito a aprender com os meus colegas de bancada que já estão aqui há mais tempo e também com outros partidos. Claro, agora eu queria que a senhora falasse dos temas. Que temas a senhora já anunciou que vai trabalhar com direitos humanos, defesa das mulheres, dos trabalhadores, né? Mas que projetos a senhora acha que assim, são essenciais, que já devem começar agora na prática, no início do mandato? Você mencionou, né? Eu costumo dizer que eu sou, não só luto pelos direitos das mulheres, mas eu me identifico como feminista. Na verdade, parte da minha atuação política antes de me eleger como vereadora era nas manifestações de rua das mulheres, construindo coletivos feministas, fazendo palestras, principalmente sobre o tema da violência contra a mulher. E, para mim, isso é um tema central, que eu pretendo desenvolver no meu mandato. Porque o Brasil tem níveis alarmantes, por exemplo, de feminicídio, é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, e a cada dia a gente sabe de casos mais cruéis, dramáticos, terríveis. É inacreditável, na verdade, que coisas assim aconteçam no nosso país.
E para isso eu tenho algumas ideias, alguns projetos. Alguns passam por produção legislativa, mas outros passam também por diálogo com outros poderes, como, por exemplo, o Poder do Judiciário, na temática da liberação de medidas protetivas para as mulheres que denunciam a violência contra a mulher. Por exemplo, no meu estado, que é o estado de São Paulo, somente 3% dos pedidos de medida protetiva são atendidas pelo Poder Judiciário. Eu acredito que a gente precisa estabelecer um diálogo para entender, afinal de contas, o que está acontecendo, porque essas medidas protetivas poderiam salvar 50% das mulheres que são vítimas de feminicídio. Mas do ponto de vista da produção legislativa, né, que projetos de lei, etc., eu já propus alguns nos últimos dias, mas pretendo desenvolver outros, principalmente no mês de março, que é o mês das mulheres. Acho que é uma oportunidade para a gente avançar com esse debate. Primeiro, Pode citar uns? claro, o primeiro deles é o tema Maria da Penha nas escolas. Eu acho que é uma forma de que as nossas crianças cresçam com uma cultura não machista, que os meninos aprendam a respeitar, as meninas saibam os seus direitos e saibam identificar quando existe uma situação de violência, porque ela não começa necessariamente com uma agressão ou mesmo com um assassinato, né? Tem outros sinais que já mostram isso. Esse é um dos projetos que já foi protocolado. O outro deles é um aperfeiçoamento e aprimoramento da rede de atendimento às vítimas de violência. Isso passa pela formação de profissionais, então tem muitos deles, por exemplo, que vão para as delegacias das mulheres sem ter um curso, um preparo, uma formação para lidar. E, infelizmente, às vezes acontece uma nova violência para essas mulheres quando procuram delegacias. Então, a minha proposta é que todos os servidores públicos, a nível estadual, federal, que trabalhem na rede de atendimento, tenham esse preparo, tenham essa formação. Depois, enfim, outras temáticas ligadas também aos profissionais das áreas de saúde e tantas outras, mas começamos com essas duas. Sim. Agora, deputada, a gente saiu daqui do Congresso a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, e embora a gente tenha recrudescido essas leis, esses casos continuam a acontecer. O Congresso não poderia dar um passo além na fiscalização para que realmente pudessem essas leis serem efetivas, né, no combate à violência contra a mulher? Com certeza. O Brasil tem uma das melhores leis a nível mundial, né, do combate à violência contra as mulheres, que de fato é a Lei Maria da Penha. Mas eu acredito que existam dois problemas. Primeiro, da fiscalização, como você bem colocou, e o segundo é de prioridade orçamentária, porque é uma lei muito bem desenvolvida e complexa, só que ela não é de fato implementada como ela deveria, porque não se tem prioridade política. Os em abrigos, última por instância. exemplo, Os abrigos estão sendo, os que existem estão sendo fechados e são pouquíssimas cidades brasileiras que existem. Mesmo delegacias das mulheres, que é anterior, inclusive, à Lei Maria da Penha, não está presente em todas as cidades, nem mesmo em todas as capitais brasileiras. Os profissionais que fazem o atendimento não têm essa formação. As nossas escolas, isso é previsto na Lei Maria da Penha, também não tem isso como debate no cotidiano. As campanhas acontecem, às vezes, esporádicas. Então, às vezes, a gente tem uma produção legislativa importante, mas ela não é implementada. E precisa ter um esforço do Congresso e de toda a sociedade para a gente mudar esse cenário, né? Tá, só um outro assunto também, já uma última pergunta sobre a Previdência. Quando a senhora estava na Prefeitura, até criticou muito a Previdência que o prefeito João Dória estava propondo. Queria saber como que vai ser aqui a sua posição em relação à proposta do governo Bolsonaro. Nós recebemos a proposta de reforma da Previdência. Ela é muito preocupante em muitos aspectos, porque ela não combate os privilégios, como o governo Jair Bolsonaro havia anunciado. Ela atinge, na verdade, a população mais pobre e vulnerável. Por exemplo, a temática do BPC. Ela aumenta para 70 anos a possibilidade dos idosos mais vulneráveis, que são aqueles que não conseguiram contribuir ao longo da sua vida, 70 anos a possibilidade de receberem um salário mínimo. A partir dos 60, receberiam somente meio salário mínimo. Que pessoa consegue viver com meio salário mínimo, ainda mais se tratando de idoso, que tem ainda mais despesas e que em muitas famílias brasileiras também são arrimo de família, né? A sua renda possibilita, na verdade, o desenvolvimento familiar, às vezes criar um negócio informal para ter outra fonte de renda. Fora medicamentos, né? Fora medicamento e essa outra fonte de renda que se cria, às vezes, com esse dinheirinho, né, que eles conseguem, possibilita, inclusive, o desenvolvimento, a circulação econômica em alguns lugares, principalmente no interior do nosso país. Isso é um aspecto que, para mim, é muito grave e mostra uma faceta muito cruel. Outro aspecto é para professoras, né? Ele quer impor uma idade mínima para professoras. E veja, o que é a vida numa sala de aula, não é à toa que professoras tinham uma aposentadoria especial, porque para você conseguir lidar com a realidade da sala de aula, para depois voltar para casa preparar a produção escolar, ter que lidar com a sua família, com os trabalhos domésticos,
E em terceiro lugar, ela é especialmente ruim para mulheres, né? As mulheres professoras vão ter o tempo de contribuição equiparado ao dos homens professores. Trabalhadoras rurais igualmente. Então, eu como mulher, como feminista, não poderia nunca votar a favor de uma proposta que prejudica principalmente mulheres trabalhadoras, que são professoras como eu me formei, e que, enfim, estão completamente em desacordo com uma ideia de justiça social ou mesmo de equilíbrio das contas públicas. Eu sou contra e o pessoal também vai ser contrário a essa proposta aqui dentro e junto à sociedade, né? A gente precisa dialogar com as entidades de classe, com os sindicatos, para conseguir pressionar a Câmara para não aprovar uma proposta tão draconiana como essa. Deputada, muito obrigada por sua participação aqui no Imagina, programa. eu que agradeço. Eu conversei sobre as expectativas de primeiro mandato com a deputada Sâmia Bonfim, que é do PSOL de São Paulo. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.